Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda semana, de toda segunda-feira, nesta parceria entre o canal Replay com Tony Souza e o site Miséria, o seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse miseria.com.br, sempre com lives, com informações sobre vários setores. Você fica sabendo aqui no miseria.com.br. Aqui não, porque aqui a gente está no YouTube, né? Mas você fica sabendo no site Miséria, que é nosso parceiro. Estamos aqui nos estúdios do site Miséria. Se você também quiser fazer um programa, um podcast, um programa gravado ou ao vivo e quer utilizar o estúdio do Miséria, entre em contato lá no site. Tem como você entrar em contato e poder se informar, né, como fazer também um programa aqui nos estúdios do Miséria, com os melhores profissionais e também equipamento de primeira qualidade. Também é nosso parceiro, o Torcida K, tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tá bom? E tem também o Rádio Torcida K, com aplicativo próprio e ainda aplicativo, também pegando pela Rádiosnet, tá ok? Falando tudo sobre o futebol cearense. Um abraço ao nosso querido Caio César, Rodrigo, a galera lá da Torcida K, um abração bem forte. Bom, a gente vai destacar muita coisa no programa desta segunda-feira. Vamos falar sobre agressões. Teve pau quebrando no estádio Inaldão, tá bom? Jogadores brigando, jogador sendo agredido. Mostra aí a foto do Chechel, meu querido Kleber. Olha aí a foto do Chechel. O Chechel, rapaz, que parece lá pela imagem, foi lá pedir calma, mas foi quem saiu com isso aí. Levou uns pontinhos o Chechel, tá bom? Olha o fruto aí do cacete ontem, lá no estádio Lírio Calor Inaldão. A gente vai falar sobre isso, mostrar imagens sobre esta briga que ocorreu ontem no estádio Lírio Calor Inaldão e o que o árbitro da partida colocou na súmula, hein? Você vai ficar sabendo aqui também no programa Replay. Falar também sobre a conjectura referente à Série B do Campeonato Cearense. O Guarani joga amanhã e não gostou nada que a mudança não foi feita. Lembra que o Lamar esteve aqui na semana passada dizendo que o jogo ia ser no Mirandão e não no Inaldão? Pois o jogo vai ser no Inaldão. Está na tabela e o pessoal do Guarani não gostou nada disso. Vamos falar também sobre Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E Casa sofreu uma goleada. O Crato também levou um sapeca, né? Mas infelizmente o Crato levar sapeca não virou novidade para ninguém. Vez por outra acontece isso. Mas o Icasa quebrou a invencibilidade de El Bigodon e logo levando de 5. Né? O que aconteceu com o Verdão? A gente foi ouvir alguns torcedores do time do Icasa sobre esta derrota, esta goleada do Verdão do Cariri e como fica agora a possibilidade do Icasa de classificação. Só falta uma rodada nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro. A gente vai destacar aqui e eu vou querer saber a opinião daqui a pouquinho. Eu não ouvi ninguém, não fui atrás de nenhum comentarista, ouvi ninguém sobre esse jogo do Icasa, porque eu quero ouvir ele, que esteve lá e transmitiu ao vivo ao lado do Leandro Santos, pelo Stat TV, este jogo entre Icasa e o Afogados de Ingazeira. Celso Lima está aqui com a gente. Boa noite, Celso. Prazer ter você aqui novamente aqui no programa Replay. Eu só vou fazer uma pergunta, não quero que você diga o comentário o que foi que aconteceu com o Icasa, não. Isso aí eu vou querer saber daqui a pouquinho. Celso Lima, o Afogados é o novo asa de Arapiraca do Icasa, Celso Lima? Boa noite, Tony. Boa noite aos nossos telespectadores. Quem é o Afogados eu não sei. Eu sei que ele afogou o Icasa. Pois é, porque o asa, lembra que teve uma época do Icasa que o Icasa pegava o asa, rapaz, era fumo, né? Exato. E a terra do fumo, Arapiraca. Então ficava aquela história. O Icasa jogava lá, era peia. Jogava aqui, era peia. Teve um momento que o Icasa tinha uma freguesia com o asa e agora é o Afogados, rapaz. Foi jogar lá, peia. E aqui foi desse jeito, e no momento que o Icasa talvez estivesse na sua melhor fase dentro do Campeonato Brasileiro, Celso Lima. É verdade, Tony. Isso são coisas que acontecem no futebol. Daqui a pouquinho nós vamos discorrer sobre essa derrota da equipe do Icasa. Eu tenho a minha opinião formada sobre ela. Daqui a pouquinho eu trago essa opinião aqui para você e para os nossos telespectadores. Ótimo, quero saber daqui a pouquinho. Olha, gente, se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscreve, dá o teu like, dá a tua curtida, é sempre muito importante. Aciona o sininho, porque aí você fica sempre sendo comunicado pelo YouTube quando a gente tiver uma nova postagem. Entrou aqui o replay, você vai ser comunicado. Teve um vídeo novo, uma nova postagem, você vai ser comunicado. Então é importante a sua inscrição aqui no canal.
se inscreve aqui no canal e segue a gente também lá no Instagram. Se você quer se tornar um parceiro aqui do canal Replay com Tony Souza, seja no YouTube, seja no Instagram, você pode acionar aqui, não, é aqui, né? Aqui esse telefone é o nosso WhatsApp, é o telefone para você fazer o Pix. Fica à vontade, você apoia o nosso trabalho, gosta da forma que a gente trabalha, quer apoiar aqui a gente, manda um Pix, 88997248778. Esse é o nosso telefone, também nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato também no privado lá do Instagram, que a gente conversa numa boa. Muita gente já mandando mensagem, compartilha com a galera, avisa aí, o replay começou e tem de tudo para mostrar hoje aqui, viu? Tem briga, tem bola na rede, tem goleada, tem polêmica e a gente também vai ouvir o torcedor. O torcedor, eu quis ouvir o torcedor para saber o que o torcedor acha sobre esta goleada do Icasa. Daqui a pouquinho o torcedor do Barbalha, pessoal do Guarani, pessoal que está com a culpa da Série B, segura aí que daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre a segunda onda do Campeonato Cearense, porque a gente vai falar também sobre o que o árbitro da partida do Barbalha colocou na súmula, tá bom? Sobre a briga que houve lá no Inaldão. Mostra só aquele primeiro vídeo da confusão, o vídeo menor, meu querido Kleber. Esse vídeo a gente colocou no Instagram, olha aí. Esse vídeo é um vídeo reduzido e mostra quando o Chechel leva um soco, né? E a gente não consegue visualizar quem é o jogador que chega lá e dá o soco. O fato é que o Chechel bota o braço ali, a mão como se estivesse pedindo calma, e de repente leva um soco, né, o jogador Chechel, e aí veio a reação, virou tumulto generalizado lá no Inaldão. Depois desse soco, esse soco resultou o quê? Nisso aí, olha. Mostra o que foi que aconteceu com o Chechel. Olha o rosto do Chechel, a foto do Chechel aí, Kleber. Olha a foto do Chechel. Olha como ficou aí o Chechel. Tá bom? E a gente tem imagens, uma imagem mais longa, mostrando um pouco antes dessa confusão, tá bom? Antes que o Chechel levou o soco e um pouco depois. E a gente vai mostrar isso aqui dentro do programa Replay, com a fala também do árbitro da partida, o Denis Garcês, que esteve lá. Antes da gente mostrar isso aqui, eu quero ouvir do torcedor. Torcedor, foi o que você achou? O que aconteceu com o Icasa, que levou de 5 do time do Afogados de Ingazeiras? Pelo Gilberto está deixando boa noite, o Gildazo também deixando boa noite, Cícero Aloysio Farias Gregório também, o Ailton Botelho, boa noite, quero ver meu Leão na primeira divisão do Cearense. Todos nós queremos, viu, Ailton? Esse time de casa é muito pipoqueiro, sempre na reta final o time entrega o doce. Calma, Ailton, ainda tem muita coisa para rolar ainda, tá bom? Lamentável que ainda aconteçam as atitudes já sofridas no futebol caririense. O Afonso colocando aí sobre a questão das agressões, né? Deixando um abraço também aqui para o Celso Lima. Gabriel também deixando aqui o boa noite. Tá bom, Judas Furtado, também por aqui. Tônio, ainda estou sonso com tanto gol que eu vi do Icasa, levado afogado, afogou Icasa. Tá aí o Judas Furtado, tá bom? O Gabriel aqui, o Osler, ele é Osler, irmão do Rodinelli, jogador do time do Barbalho. Um abraço aí pro Gabriel. Anastácia Elissa Lima também está aqui com a gente. Boa noite, Tony. Pergunta ao Celso Lima, o Afogados teve 5 chances de gol e fez isso, não acontece todo dia. Daqui a pouquinho o Celso vai falar, tá bom, minha querida? Um beijo para você, Anastácia. Edson Alves, boa noite, amigos do Replay. Ainda dá nós, ganha do Globo. O Edson deixando aqui a opinião. Eu fui ouvir a opinião também dos torcedores, tá bom? Por exemplo, nosso querido Jader Guga é radialista, torcedor, fanático do Verdão do Cariri. E eu quis ouvir o Jader. Jader, foi o que você achou que aconteceu com o Icasa? Dá para acreditar nesse Verdão do Cariri? Vamos ouvir o que falou o nosso querido Jader Guga, torcedor ferrenho da equipe do Icasa. Vamos ver. Amigos do Icasa, torcedor do Verdão, galera do programa Replay, aqui quem fala é o Jader Guga. E aí, hein? Jogo passado, 5-2, perdemos para Afogados. Ninguém esperava, né? Realmente, o Icasa ficou irreconhecível. O Icasa sempre na arena, jogando bem, para cima. Mas é isso, coisas do futebol. Eu acho que o cansaço chegou um pouquinho, mas dá para recuperar, né? Porque a gente vinha de uma vitória contra o Crato, 3-0, teve a viagem, o desgaste da viagem contra o Cristal São Paulo, lá foi 1-1, o desgaste da volta, esse jogo aí contra o Afogados,
mas eu acho que vou um pouco do cansaço. Espero que no próximo jogo o Verdão vá para cima, mostre a sua garra, temos chance ainda, né? Que realmente 5-2 a galera ficou triste. Mas coisa do futebol. Você lembra do Brasil? 7-1, quem esperava? Coisa do futebol. Mas Verdão, confio e tenho certeza que essa classificação vai vir, se Deus quiser, tá bom? Estamos juntos, só depende de nós. Valeu, Verdão. Fora o cansaço, hein? Vamos se cuidar. Valeu. Fora o cansaço. Nosso querido Jader Guga, colocando a opinião dele aí também, acreditando na equipe do Icasa. Né? O torcedor acredita, né, Celso Lima? Apesar do sapeca que foi esse jogo contra o time do Afogados, mas o torcedor parece que, enfim, não gostou nada. Ninguém gosta de perder mais de 5. Mas o torcedor ainda acredita nessa classificação, hein, Celso? Não, e nem pode ser diferente. O time do Icasa, aconteceu um acidente de percurso aí no meio da guerra. O Icasa acabou perdendo uma luta. O time do Icasa é bom, não é porque o Icasa perdeu esse jogo que nós vamos dizer que está tudo errado, que o time não presta, não é por aí. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O time do Icasa continua na luta, agora tem algumas situações que a diretoria do Icasa precisa ver. Tomar algumas providências antes desse jogo de sábado, porque esse jogo de sábado, até então, será o jogo da vida do time do Icasa nessa Série D de Campeonato Brasileiro. Se o Icasa quiser almejar alguma coisa para frente melhor, a diretoria do Icasa tem que tomar algumas providências durante essa semana aqui para esse jogo lá. Houve gente reclamando sobre a questão da lateral esquerda. O Bruno Otávio, o Marquinhos jogou improvisado na lateral esquerda ali. Você acha que o Icasa sentiu falta do Bruno? Muita falta. Aliás, Tony, você estava na cabine com a gente. Quando eu vi a escalação do Icasa, que começou a transmissão, eu já cantei a bola. Eu disse, eu não gosto do Marquinhos jogando como ala esquerdo no Icasa. Porque ele não jogou bem antes do jogo do América. Quando ele entrou no jogo do América, não alterou nada. O Icasa tomou o gol. Os gols do América foram pelo lado do Marquinhos. Os gols foram pelo lado do Marquinhos. O Marquinhos ele não ataca, o Marquinhos ele não defende. É como se ele não existisse no jogo de futebol. Ah, mas ele jogava lá não sei aonde, ele podia estar jogando lá. Aqui ele não joga. E para mim, se eu sou treinador do Icasa, hoje, eu já teria dispensado o Marquinhos. Ele não serve para jogar no Icasa. Mas nem na lateral direita, Celso? Lateral direita, o Icasa está bem servido, lá na lateral. Estou falando lá na lateral esquerda. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, mas o Marquinhos estava jogando improvisado. Ele foi botado ali, mas na fogueira. Porque ele não é posição. Mas quando ele foi contratado, me disseram, a informação que trouxeram para mim foi que ele é lateral esquerdo. Ele joga de lateral direito, mas disputou lá um campeonato, não lembro onde, jogando de lateral esquerdo. E eu já vi vários laterais, sendo direito, jogar na esquerda e jogar bem. Não é o caso do Marquinhos. O Marquinhos, ele entra torto, Tony. É como se ele tivesse torto. Parece que me disseram que ele jogou já uma temporada inteira na lateral esquerda. Mas quando ele entra para jogar no Icasa, como lateral esquerdo, é como se ele nunca tivesse jogado. Pois aí é novidade para mim, sinceramente, porque eu sempre tive o Marquinhos como lateral direito. Não. Me disseram que ele foi contratado porque ele jogou uma temporada inteira na lateral esquerda. O próprio Sidney Moraes, quando estava, utilizou ele algumas vezes como lateral direito, chegou a fazer gol. Nada. E o Denis jogava ali de ala improvisado na ala esquerda. Então, assim, eu, sinceramente... E aí, deixa eu dizer aqui uma coisa aqui a você. Quando foi e por onde foi que o time do Afogado se criou? Por onde foi que o América se criou em cima do Icasa? Lá. Onde foi que o Afogado se criou? E eu não sou comentarista de onça morta e eu detesto esse tipo de comentarista. Eu, Celso Lima, falei isso antes da bola rolar. Marquinhos aí eu não gosto. Ele não joga, não consegue jogar. É o terceiro jogo dele que eu vejo, Tony. Ele não joga. Ali ele não joga. Ele pode jogar em outro lugar, mas ali na lateral esquerda ou de ala esquerda, ele não joga. E não é jogador para jogar no Icasa nessa posição. Sim ou não? Dá para acreditar essa goleada, então, a culpa disso? Não.
Não, não, não. Não dá para também chegar e dizer aqui, ó, a culpa foi do Marquinhos. Não, 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 de forma nenhuma. Aí eu estaria sendo leviano se eu jogasse, porque o Marquinhos não joga só. E outra coisa, você quer que eu fale agora? Ou quer que eu deixe para depois? Não, quer que você deixe para depois. Porque eu quero ouvir também... Porque, Tony, hoje, Tony, eu tenho uma outra filosofia, pelo menos diferente de algumas que eu vejo por aí, de comentar futebol. Nós não podemos chegar aqui e tá denegrindo ou execrando um time de futebol por uma derrota. Não, tem o time adversário. O time adversário entrou em campo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque eu quero também ouvir a Sara Ravena, que é torcedora também do Verdão do Cariri, está sempre aí nas redes sociais, é louca por esse tipo de casa. E aí a gente foi ouvir alguns torcedores, gente, é apenas uma representação, lógico. Tá bom? Porque essa derrota pegou todo mundo de surpresa. Nem o mais pessimista torcedor do Icasa esperava perder de 5. Uma hora esse time ia perder. Agora de 5, da forma que aconteceu, levando 3 gols ali em 9 minutos, assim, parece que deu um apagão. Tanto é que os caras do No Áudio Esportes... Não venha querer imitar os caras da Globo. Não foi apagão. Não, tenha calma. Tô dizendo que... Olha, se você voltar depois, você vai assistir... Hoje nós vamos pra polêmica. Você assistir. Se você assistir depois no YouTube, você vai ver que eu disse o seguinte. Parece que deu um apagão. Parece. Presta atenção. Tá certo. Olha, tá certo. A galera do No Áudio Esportes botou um negócio que eu achei muito bacana. A galera torcedor é torcedor, né? Botaram os gols do Afogados e a narração do Galvão no 7-1 da Alemanha. Lá vem eles, não sei o que, rapaz, a galera tira uma onda danada. E futebol também é pra isso, é pra resenha. É verdade. Né? Mas vai dizer isso pro torcedor de casa, que fica de cabeça inchada. A nossa querida Sara Ravena, torcedora que também mandou a opinião dela pra gente e vamos externar aqui, veja só. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os espectadores do Replay com Tony Souza. Bom, a gente hoje vai ter uma conversinha aqui rapidinha sobre a derrota do Icasa no último sábado diante da equipe do Afogados, né, de 5-2. E para mim foi um conjunto de fatores que culminam nisso. Primeiro, vem a questão do cansaço, visto que a equipe jogou no meio de semana com uma viagem longa, passou praticamente 45 minutos com um jogador a menos. Além disso, campo pesado, começaram perdendo e tiveram que ir buscar o empate. Segundo, para mim, a equipe não entrou tão concentrada como a gente viu nos últimos jogos do Icasa, que era uma equipe totalmente concentrada e focada no que queria fazer. Terceiro, e não menos importante, entra a questão que eles não souberam lidar. O Afogados fez o primeiro gol e aí a equipe do Icasa veio, se desestabilizou, veio para cima do Afogados, levando assim mais 2 gols em contra-ataque seguidos. Aí desestabilizou totalmente a equipe do Icasa e o planejamento que tinha sido feito. Bom, para o jogo do próximo sábado, eu acredito que apesar do Globo não estar mais brigando nada no campeonato, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Icasa. O Globo não vai facilitar de jeito nenhum, mas apesar disso eu confio plenamente no meu time e acredito que vou sair de lá com a vitória. Obrigada. Obrigado, que agradece somos nós, minha querida Sara Ravena, também deixando aí a opinião dela, o torcedor também com otimismo, né? Ou seja, levou o sapeca, mas o torcedor está naquele otimismo de que contra o Globo, próximo jogo, tudo possa ser diferente. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do Icasa, trazer aqui. E você, torcedor, já divulga a própria Sara achando que também o cansaço influenciou. E você? Manda mensagem pra gente aqui, tá bom? Pode mandar mensagem que a gente desenrola numa boa. Baixa um pouquinho aqui, Cleber, só para eu poder ver aqui um comentário. Ó, o Carlos Levi tá dizendo, Celso, que o Marcos Vinícius é lateral direito mesmo, viu? Marquinhos. Diz que é o Marcos Vinícius. Não, pera aí. Aliás, o Marquinhos. Eu tenho uma informação, e a informação é fidedigna. Fidedigna. Que o jogador foi contratado para ser lateral esquerdo. Para jogar ali, porque ele jogou uma temporada inteira no clube anterior, antes de vir para o Icasa, como lateral esquerdo, com perna trocada. Eu vou lhe dar um exemplo. Que é um jogador que pode jogar nas duas. Vou lhe dar um exemplo de um lateral esquerdo que era destro. Júnior, capacete. Jogava muito. Jogava na esquerda, jogou de volante. Mas esse aí, joga não. Não é um jogo, não é um jogo do jogador que eu vi. São 3. E que ele fez a mesma coisa. Não gostou? Não gostei. Tá bom. O Carlos Neto está dizendo aqui que está com medo. O medo dele é a produção da ESPN assistir o replay e levar você para ir lá para o ESPN. Isso que você se garante demais.
Carlos Neto. Valeu, Carlos Neto. José Ferreira também deixando boa noite aqui. Acho que o Icasa vai ficar fora da próxima fase do Brasileirão Série D. Infelizmente, tá pessimista aqui o Carlos Neto. Ô, Tony, Carlos Neto, rapaz, eu não saio daqui do replay de Tony Souza fácil não, viu? Ô, rapaz, gostei dessa história aí. Aqui não sai fácil não. Ainda Carlos bem. Neto. Galera, olha, daqui a pouquinho nós vamos mostrar os melhores momentos aqui, ou piores momentos, o torcedor do Icasa, do jogo aí, 5-2, o Afogado em cima do Verdão do Cariri, tá bom? A gente vai trazer aqui, vamos falar muito mais sobre o Verdão e também sobre essa confusão do jogo do Barbalha. Barbalha venceu o Grêmio Pague Menos 1-0, os melhores momentos, confusão, briga, agressão, teve de tudo. E o que o árbitro da partida colocou na súmula, você vai saber daqui a pouquinho, tá bom? Aqui no programa Replay. Aproveita, avisa a galera que o Replay tá no ar. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, compartilha com a galera, avisa que o programa Replay já começou. Inclusive para destacar que tem jogador aqui do Cariri que está indo para fora. É o nosso querido Olávio, atacante Olávio, está indo para o futebol da Tailândia. Tem uma foto aí do Olávio, já se apresentando. Olha aí o Olávio aí. Shanghai United. Tá aí o Olávio se apresentando, camisa 9, rapaz, camisa 9, chegou, quem que diria, né? O Olávio começou como zagueiro, foi para lateral, foi andando ali de volante, para o meia, e aí como atacante, acabou tendo a sua aí transferência para o futebol da Tailândia. Boa sorte para o Olávio, que estava no time do Campinense e vai desfalcar a Raposa lá de Campina Grande. O Olávio vai lá para a Tailândia. Boa sorte aí para o nosso querido Olávio, Celso Lima. Não, eu queria só dar uma boa noite aí pro nosso amigo, meu e seu, Felisberto da Fonseca. Gente boa demais. Rapaz, né, esse Fonseca? homem aí é show de bola, ele já me deu um dossiê da carreira dele, tem 3 folhas. Não, Muito aqui... é. E tem uma coisa, sabe quem está assistindo o programa com ele? O Wesley, deve ser o Wesley Durango. Não, não? o Wesley Fonseca. Durango é o volante. Não, é o Wesley, rapaz. O Wesley Durango da é gelada. jogador. O Wesley é o filho dele. O Wesley também está com ele Wesley lá. Quezada, é isso? Isso, um abraço pro Fonseca. Um abraço pro Wesley. Que vai fazer uma visita depois aqui ao programa Replay. Vamos falar muito sobre futebol, aquele futebol das antigas. Fonseca tem muita história pra contar. O Wesley tem história no Icasa, no Guarani, no Barbalha. Foi o primeiro técnico do futebol profissional do Crato. Ele foi técnico da Portuguesa do Crato. Nosso grande Fonseca, um abraço pro Fonseca, sempre com a gente. Bom, daqui a pouquinho tem a confusão no Inaldão ontem. O que disse o árbitro, hein? Olha, teve polêmica, teve tanta coisa no bastidor que você nem tem ideia do que aconteceu hoje com essas imagens que a gente colocou no Instagram, tá? E também sobre o time do Icasa. Mas eu vou falar agora sobre a melhor pizza de Juazeiro do Norte. Para você que acompanhar o replay, olha que pizza saborosa aí para você, tá bom? Olha que delícia, que maravilha. Ô, Guto, rapaz, Guto Stone, peça uma pizza lá do Val, esqueci. Poxa, não deu, Guto. Fiquei na falha aqui, nosso querido Guto, tá bom? Olha aí, a pizza lá da Pizzaria Hamburgueria Uval. Fica na Carlos Cruz, esquina com a Todos os Santos, ele é franciscanos, tá bom? Bem pertinho ali do trem. Olha aí que bacana, é uma imagem legal aí para você ver como é um local amplo, espaçoso, extremamente confortável, aconchegante para você levar a família, com os amigos, com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, enfim, fique à vontade para você poder conhecer o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos. Qual é o número, Celso Lima? 984. 984 é o número, mais o telefone é isso aí, olha, tá na sua tela. 988429514. 988429514 é também o WhatsApp, você pode pedir no delivery, tá em casa assistindo o replay e a galera pode aproveitar numa boa, tá certo, o programa e comer uma pizza super deliciosa. Conheça o cardápio que além de boas pizzas, tem também hambúrgueres numa boa. Amanhã é folga, mas na quarta-feira tem promoção. Pizza G, GG, Extra GG, na quarta-feira você compra a pizza e ganha um refrigerante grátis no 0800, tá bom? Na compra de uma pizza GGG Extra GG, você ganha refrigerante grátis na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Mas peça agora a sua pizza, dá tempo, é a entrega rápida, 988429514, aí a Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para mostra as imagens aí da confusão dos jogadores Barbalha e Grêmio Pague Menos. Meu querido Kleber,
Olha só a confusão, rapaz. Olha aí. Olha aí a confusão que resultou em alguns pontos no rosto do volante Chechel. Confusão ontem no Hinaldão. Essa é uma imagem reduzida, uma imagem curta, tá certo? A gente vai mostrar a imagem aberta. Olha aí o resultado aí que aconteceu com o Chechel. Levou alguns pontos o volante, que foi lá para acalmar a briga, rapaz. Foi lá para acalmar e resultou nisso aí. A gente vai mostrar isso, a imagem toda, os melhores momentos e o que citou o árbitro daqui a pouquinho aqui no replay. E ainda tem o Verdão, projeção. Será que o Icasa se classifica? Como é que fica a próxima rodada, hein? O último jogo, né, da primeira fase do Campeonato Brasileiro. É daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar sobre Val, mas é o Val da pizza não. Agora lá o nosso amigo Val da Perboni, um abraço. Perboni Brasil, 30 anos, as melhores verduras, legumes, tá bom? E frutas do Brasil. E você pode ter tudo isso aqui na região do Cariri, com a Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá ok? Os telefones para você ter o contato com a Perboni Brasil estão aqui na tela. Você tem seu mercantil, sua mercearia, seu supermercado, seu sacolão, quer oferecer produtos de qualidade? Tá aí, gente. Perboni Brasil, um completo mix de produtos nacional e importado, tá bom? E com os telefones aí à sua inteira disposição. 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Olha só que produto de qualidade, fresquinhos, com preço super camarada e o atendimento é de primeiríssima qualidade, tá bom? Abraço a todos lá da Perboni Brasil. Nosso querido Val está feliz da vida porque o Grêmio está reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, aqui na tela, os telefones para você. Tem mercantil, tem mercearia, tem sacolão, enfim, tem o seu comércio e quer ter as melhores frutas, verduras e legumes. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Nós fomos lá essa semana, meu amigo. O Guto disse aí, inclusive o Val estava cobrando algumas receitas aí do nosso querido Guto. Inhame, macaxeira, kiwi. O Guto gosta de kiwi, rapaz. Assistiu o jogo do Corinthians aí no meio da semana, comendo kiwi com morango e fez questão de postar lá nas redes sociais. Ainda é exibido, rapaz. Esse Guto não é pouca coisa não, porque para comer kiwi aqui ele tem que importar, né? Porque aqui não tem. Não, Perboni Brasil. Ah, Perboni Brasil tem? Tá se passando, Celso Lima. Só vai pros cantos que tem só o quê? Siriguela aí. Aí não dá, meu filho. Meu amigo, eu só conheço siriguela e pitomba. Pois é, mas aí lá tem de tudo. Procure Perboni Brasil ou os locais que tenham produtos da Perboni Brasil que você vai comer kiwi, viu? Aproveita aí. E o Guto agora só assiste jogo do Corinthians comendo kiwi e morango.
Tá exibido, cara. Eu vou dizer, olha, dê tudo esse povo, mas não dê moral, o negócio é sério. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem. Barbalha e Grêmio pague menos e a Raposa Caririense começou bem, jogando e vencendo. O Grêmio pague menos, que é considerado um dos favoritos. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? O negócio não saiu maior porque o goleiro Léo pega demais. Vamos ver os melhores momentos aí do jogo que foi transmitido pela Eleven, né, que é um aplicativo. A Eleven esteve fazendo a transmissão desse jogo. Olha aí, o cruzamento já veio da esquerda do Ender e o Romário tendo o nome de artilheiro. Isso aí com menos de 2 minutos. Isso aconteceu menos de 2 minutos. Já veio o cruzamento, Romário foi lá na entrada da pequena área como foguete, completou e fez 1-0 para o time do Barbalha. E você estava vendo aí, os melhores momentos deixam claro que o time do Barbalha, Celso Lima, inclusive, destacar que a gente pegou esses melhores momentos lá da FCF TV, que destacou os melhores momentos lá, o Barbalha foi superior ao Grêmio Pague Menos, Celso. Olha, Tony, eu vou comentar aqui da mesma forma como eu comentei lá na Cariri FM. O time do Barbalha, ele deixou de ser o patinho feio do campeonato para ser um dos favoritos a conseguir o acesso. Quem foi que mudou isso? O próprio Barbalha dentro do campo. Porque o time do Barbalha, ele não começou bem em se falando de resultado, porque jogar bem o Barbalha sempre jogou bem. E agora, depois que o Márcio Alan assumiu o time melhorou, porque o Márcio Alan, ele arrumou um esquema para o Barbalha jogar que equilibrou o Barbalha. O Barbalha tanto ataca bem como defende bem. E esse gol da equipe do Barbalha, você vê que é gol de time bem treinado, porque a bola começou a ser trabalhada lá atrás. Ela passou no pé do zagueiro Edmário, depois foi no meio campo, a bola foi tocada para o lado esquerdo para o Ender e o Ender fez o cruzamento. Agora, é uma jogada manjada que todo mundo conhece, mas ninguém faz nada, né? Ninguém corta. É a bola que vem da linha de fundo, no segundo pau, o jogador sempre vem livre. O que é isso? É um time bem treinado. E ontem o Barbalha foi superior ao time do Grêmio Pague Menos durante todo o jogo. Se você ver aí os melhores momentos, o Grêmio Pague Menos chutou uma bola no gol, né? Contra o gol do goleiro Conrado. E assim mesmo fez uma defesa tranquila. E o mais só deu Barbalha. E aí, a que se deve essa superioridade do time do Barbalha? A equipe que, tecnicamente, é muito boa, o time do Barbalha. Hoje, eu considero o time do Barbalha, de todas as equipes que eu vi, dessas 5 equipes que aí estão, eu só não vi ao vivo ainda o Floresta. Mas, para mim, das que eu vi, o Barbalha hoje, em campo, é o melhor time. Pode ser que no papel, você pensando em dinheiro e investimentos, não seja. Mas em campo, hoje o Barbalha é o melhor time do Campeonato Brasileiro, da Série B, dessas 5 que aí estão. E para mim, ele assina, ele chancela, diz eu tô aqui e vou brigar para subir. Esse jogo de ontem disse isso. E o Pague Menos? O Pague Menos é aquele time que gastou muito, mas parece que gastou errado. Porque o time não joga. O Barbalha não deixou o time jogar. Já no jogo da primeira fase aqui, o Pague Menos, o Barbalha foi muito superior ao Pague Menos. O Pague Menos ganhou por conta de coisas do futebol, né? Uma jogada fortuita, tomou uma pressão do tamanho do Brasil. Mas naquela época o Barbalha não conseguia fazer gols. E aí só o futebol pode explicar isso. E aí o que é que acontece? Agora não, agora o Barbalha está jogando bem, é um time equilibrado, bem montado e está fazendo gols. E o Pague Menos não consegue. Naquela ocasião eu já dizia, esse Pague Menos ofereceu muito pouco para a badalação que ele tinha. Porque gastou muito, porque é um time que tem investimento, mas no campo não joga. Pelo menos nos 2 jogos que eu vi, esse e o jogo anterior, o Pague Menos não me agradou. E o Barbalha ganhou. E outra coisa, a mudança de filosofia nos meus comentários é a seguinte: eu parei de estar reclamando, porque ganhou, mas foi pouco. Não, nós temos que enaltecer a vitória. Sabe por quê, Tony? Esse negócio do cara dizer, eu podia ter ganhado de 3, de 4, não. O mais importante para o Barbalha foi essa vitória. Sabe por quê? Essa vitória do Barbalha foi uma vitória de 6 pontos, porque ele ganhou 3 e evitou que o seu concorrente direto
ganhasse 3. E aí ele deixou o seu concorrente para trás. O Pague Menos, Tony, ele não vai ter como recuperar esses 3 pontos que ele perdeu para o Barbalha. Por quê? Porque não é turno e retorno. Se fosse turno e retorno, ele poderia dizer, não, nós perdemos lá em Barbalha, mas aqui nós vamos vencer. E não é assim o campeonato, é só ida, é só mata. Então o Barbalha conseguiu uma grande vitória, foi um grande resultado. Torcedor do Barbalha, para de reclamar. Negócio de gols. Fazer saldo de gols é bom, mas nesse atual momento do campeonato, o importante é você sair vencedor. E o Barbalha sai vencedor, vence com autoridade e nos dá uma perspectiva de vitórias nos próximos jogos. O Barbalha, desde o começo do campeonato, perde muitos gols, como o Grêmio Pavimentos mesmo, na primeira partida que você disse, perdeu muitos. Agora, destacar aqui o time montado, porque é um time com limitação financeira, mas o Jorge Luiz e o Rafael Abrantes, que não aparece, porque o Rafael é o diretor de futebol do time do Barbalha, e nos bastidores ele não é daqui, né? Ele mora em Souza, mas ele conseguiu montar junto com o Jorge uma equipe extremamente competitiva, com jogadores desconhecidos aqui do nosso futebol, mas, por exemplo, esse jogador, o Araújo, jogador que passou 8 anos na base do Vitória, não teve chance no futebol profissional de lá, né? Chegou a jogar lá para o lado da região norte, teve uma experiência no futebol internacional, voltou, se não estava no Doce Mel, né? E aí veio para o time do Barbalha e é com certeza um jogador que já deve estar despontando aí, despertando o interesse de outras equipes, porque é um jogador realmente insinuante. Eu cito aqui o Araújo como exemplo de jogador habilidoso, mas todo o elenco do Barbalha é um time que pode sim ser aproveitado por outras equipes, é um time muito competitivo. E aí, destaco aí a formação do Jorge e do Rafael Abrantes, mas também, e eu acho que tem que ser louvado demais, desde a chegada do Márcio Alain, como esse time encontrou o caminho da vitória, né? A gente nota um time realmente muito leve e até jogadores que não vinham sendo aproveitados pelo próprio Jorge Luiz, como Edmário, por exemplo, zagueiro, são jogadores que estão tendo aí a chance, jogando titular. O Jari veio como titular aí com o próprio Márcio Alain, enfim. O time do Barbalha realmente chamando a atenção, surpreendeu quem achava que ia brigar para cair, se classificou em terceiro, Celso. Não foi nem último, foi em terceiro. E aí eu fiz exatamente esse comentário que você está fazendo aí sobre o Jorge e o Rafael, eu já fiz agora há pouco, lá na rádio. Agora, assim, o Barbalha hoje, Tony, é uma equipe que tem elenco. O Barbalha não é aquele time que é só o time limitado, não, o Barbalha tem um elenco. Os reservas também, quando mexe, correspondem. E outra, é um time equilibrado. E aí é onde está o mérito do Jorge e do Rafael. Por quê? Porque eles conseguiram montar uma equipe com 2 jogadores para cada posição e jogadores com características diferentes. E faz com que, quando o treinador mexa, ele mude e ele pode escolher o que é que ele quer. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Russo não pôde jogar nesse jogo. E eu falei antes do jogo que o Barbalha não sofreria solução de continuidade. Por quê? Porque o Jair, ele é um bom jogador, assim como o Russo. Qual é a diferença entre os dois jogadores? De característica. O Russo é um volante cadenciador que trabalha a bola, toca a bola, tem uma qualidade no passe mais longo, chega, finaliza bem. E o Jair, o que é? É o mesmo bom jogador com a característica de marcar mais forte e carregar a bola. É um volante que carrega a bola. E o que é que acontece? Aí o treinador vai escolher como é que ele quer jogar. Aí muda um pouquinho o quê? A característica do time naquele setor. Mas o time não cai de produção de maneira vertiginosa, de maneira assintosa. Então o Barbalha hoje é um time que tem um elenco. É diferente. Me parece ser um time, Tony, formado para brigar realmente pelo acesso. E vamos destacar aqui o goleiro Léo. O Barbalha perdeu muitos gols. Vamos dar mérito ao goleiro Léo, que fez defesas importantíssimas. O goleiro está ali para isso. Está para isso mesmo e ele está fazendo bem o papel dele. Né? O que pegou o Léo também é brincadeira. A gente conhece o Léo aqui de casa, do Guarani, do próprio Barbalha. Exato. Né? É um baita de um goleiro. Agora, realmente Tony, foi o grande nome do jogo ontem, o goleiro Léo. É claro, o torcedor ele é passional, né? E eu não posso querer exigir do torcedor aqui que ele faça uma análise aqui como eu faço, por exemplo.
ou comentaristas profissionais fazem. Porque você não está com a paixão, você está... Não, mas o que é? Nós temos que saber definir o que é perder gol e o que é o adversário salvar o gol. Eu vi os melhores momentos aí, o Barbalha só teve um gol perdido, o gol do Filipinho. O resto foram todos grandes defesas do goleiro, porque você cria a jogada, você cria a oportunidade, você finaliza, mas lá tem um goleiro. E aí não é toda bola que o goleiro tira que você perdeu o gol, não é assim. Ah, não, perdeu o gol demais não, gente. Nós precisamos analisar. Primeiro, o Barbalha não jogou sozinho, tinha um adversário lá. O Barbalha é um time bem montado, tem uma defesa muito boa, um sistema defensivo ótimo, um time corajoso que ataca muito, mas lá tem outro time com um treinador que analisa o Barbalha, que tenta fechar os espaços do Barbalha, e um goleiro, o time lá tem goleiro, então não foi o Barbalha que perdeu os gols. Grandes defesas do goleiro Léo. Você foi muito feliz. E olha, Celso Lima, vamos aqui, a gente trazendo aqui esse ponto importante, né, para o time do Barbalha, porque consegue a vitória. O próximo jogo é contra o Horizonte, o jogo é lá. Né, no sábado, do estádio Domingão, contra o time. O Horizonte foi o primeiro colocado, né, dessa fase inicial. Se eu não estiver enganado, sim. Primeiro colocado, o segundo foi o time do Floresta. Olha aí, o Horizonte pega o Barbalha. E o Guarani, olha aí a pedreira para o Grêmio Pague Menos, porque o Guarani joga amanhã contra o Floresta. E dependendo da situação, porque, por exemplo, se o Guarani vence o Floresta, o Guarani vai mais leve para esse jogo contra o Grêmio Pague Menos. Mas se perde, vai os dois precisando do resultado. Faca nos dentes, os dois precisando do resultado. Olha só, né, como fica, ou seja, é realmente natural a gente esperar esse acirramento nessa fase do campeonato. Cada time joga 4 vezes. Joga 4 vezes e os dois melhores na pontuação vão conseguir o acesso para a primeira divisão. Então tem muita coisa para rolar, apenas um começo aqui, essa fase agora, inicial. Tony, o Barbalha vai enfrentar um adversário difícil, é fora de casa, é o Horizonte, mas é só o Horizonte, não é o Barcelona e nem é a melhor seleção do mundo, é o Horizonte. Calma, né, Celso? Calma. E o Barbalha, quanto foi o jogo do Barbalha com o Horizonte na primeira fase? Ganhou o jogo de 2-1. Foi aqui o jogo, né? A diferença é que o jogo é lá. Bom, pessoal, a gente queria falar sobre isso aqui, destacar esses pontos, mostrar esses melhores momentos, falar sobre o que a gente gosta de falar do futebol, que é o movimento dentro das 4 linhas, os gols marcados, os gols defendidos, as bolas defendidas, né? Fazer aquela perspectiva que a gente tem das próximas partidas, né? A expectativa que se dá, as projeções, mas infelizmente a gente vai ter que trazer cenas tristes. Já mostramos aqui o rosto do Chechel, né? Vou mostrar aqui novamente aqui o rosto do Chechel. O Chechel está aí, levou alguns pontos por conta de um soco que ele sofreu. Tem a imagem menor que a gente mostra agora, tá bom? No momento que o Chechel leva o soco, olha aí, tá bom? O Chechel leva o soco e sai, olha, aí tem o replay, uma forma mais lenta, tá certo? E a gente colocou esse vídeo no Instagram, no Replay com o Tony Souza. Ao colocarmos esse vídeo, a gente não citou, lamentei apenas, tá tendo que colocar, né, destacar uma situação como essa no nosso futebol, né, de agressão. E aí, muitas visualizações, e nem coloquei nome, porque nem pela imagem dá para ver. Eu não estava no jogo, confesso, não estava no jogo lá, estava trabalhando em outra situação, e a gente pegou essa imagem. É uma agressão ou não é uma agressão? É uma agressão. Não citei quem foi, não sabia nem quem tinha sido, nem dá para identificar aí pelas imagens quem foi a pessoa que deu o soco. A gente percebe que é o Chechel, né? O Chechel está mais destacado ali. E depois veio essa foto aí do Chechel, do soco, tem até uma foto, ele sendo suturado, enfim. Vamos mostrar a imagem um pouco antes desse momento do soco, tá certo? E pouco depois. Vamos mostrar essa imagem aí, por favor, meu querido. Olha aí, ó. Já vê aí uma discussão, alguém tentando chute ali, tá certo? E aí você vê quando o Chechel tenta acalmar e sofre o soco. E aí virou confusão generalizada, né? A informação que eu tive que isso aí foi depois do jogo. A gente vê lá no círculo central o trio de arbitragem. Ou seja, tinha terminado a partida, tá certo?
e aí foi lá no Círculo Central, o trio de arbitragem, e aí virou esse tumulto aí, logo depois do jogo, né? Repito, Barbalha 1, Grêmio Pague Menos 0, e aí teve essa situação. Vamos mostrar de novo o começo do vídeo, certo? Vou mostrar novamente o começo do vídeo. E aí me cobraram muito hoje. Tony, rapaz, olha aí, a gente vê já, né? Vem uma pessoa ali como se estivesse tentando chutar alguém do Grêmio Pague Menos. Fica parado ali, um corredor como se fossem os jogadores, de um lado um bloco, jogadores do Grêmio Pague Menos, do outro lado jogadores do Barbalha. Dá a entender, na minha visualização, que o Chechel chega pedindo calma e alguém vai e dá o soco. Olha aí, você vê aí agora, fica o bloco de um lado do outro, olha, o Chechel pede calma e vem o soco. Olha aí, o Chechel com o braço estendido, vem o soco. E aí, vê o tumulto. Tony, como foi que começou? Não sei. O que foi que aconteceu dentro de campo? Houve xingamento? Me disseram aqui, mandaram imagens para mim, falando que se ocorreram xingamentos, etc, etc, etc. Não sei o que houve. Dê espaço, inclusive, para as partes, para as pessoas que entraram em contato comigo, disse, o espaço está aberto. Quer mandar o vídeo? Mande um vídeo falando o que aconteceu, coloque sua versão. Não enviaram. O espaço sempre esteve aberto. Quem me conhece sabe que eu sou de ouvir todos os lados. Tem gente até que fica chateada às vezes, porque faz uma reclamação, acaba chega aqui e fala de Celso Lima e quer que eu bote só falando de Celso Lima. Eu vou ouvir Celso Lima. Celso Lima, olha, o Guto estava dizendo isso de você. Aí Celso vai botar a versão dele. Jornalista faz assim, eu aprendi assim e faço isso há 25 anos. Desse jeito, gente, tá bom? Então, o que é que acontece? Diante dessas imagens lamentáveis, e independe de como começou, sabe? Mas eu sou contra a questão de violência. A gente foi buscar o quê? Inclusive abraçar meu amigo Robson Roque, Robinho, lá do Jornal do Cariri, que inclusive fez uma matéria sobre este fato, até citando as nossas imagens que nós colocamos no Instagram. Me disseram, inclusive, que tinha imagem do jogador antes, do jogador do Barbalha agredindo o jogador do Grêmio Pague Menos. Não vi essas imagens. Se tiver, mande pra gente, publico também, tá bom? Até porque aqui eu não sou dirigente de nenhum time, nem sou juiz, nem sou Tribunal de Justiça. Vou colocar apenas o que aconteceu. Bom, a gente foi atrás de quê? Da súmula. O que colocou, o que destacou o árbitro da partida. E aí eu vou aqui, deixa eu me ver aqui pela súmula. Tá aí na tela, mas o árbitro da partida, Denis Garcês, José Denis Garcês de Lima, árbitro. Os assistentes do jogo, Anderson Moreira de Farias e Jailson Albano da Silva. Quarto árbitro, Wanderson Marques Martins. O inspetor, que é aquele que fica avaliando o trabalho da arbitragem, Francisco Luzimar Siqueira. Esse é um dinossauro experiente demais, o Luzimar Siqueira. Bom, vamos aqui, tá aí na tela o que disse o árbitro, o Denis Garcês, árbitro da partida na súmula. Quem disse aqui, gente, foi o árbitro. Não foi Tony Souza, nem Celso Lima, nem Kleber Ferreira, nem Guto Vital. Preste atenção o que disse o árbitro. Está lá no site da federação. Informo que ao término da partida, o senhor Esdras da Cruz Marques dos Santos, número 22, da equipe do Grêmio R Pague Menos, voltou do vestiário após já ter sido expulso de campo de jogo e foi em direção ao banco de reservas da equipe adversária, entrando em confronto com o senhor Francisco Lopes Neto, assessor de marketing, aí entre parênteses, fotógrafo da equipe do Barbalha Futebol Clube, onde o mesmo desferiu chutes e pontapés contra o senhor Esdras da Cruz Marques dos Santos. Em seguida, o atleta Esdras da Cruz Marques dos Santos desferiu um murro no rosto do senhor Danilo de Assis da Silva, número 5, que é o Chechel, da equipe do Barbalha Futebol Clube. O atleta atingido foi atendido pela equipe médica, pois o soco desferido causou um corte menos... Cadê aqui? Deixa eu me ver aqui para não... Cadê aqui? Vamos lá. Causou um corte e, consequentemente, um sangramento. Em meio ao tumulto, o atleta número 30, o senhor Lucas Santana, menos causador do tumulto, é isso?
É porque o meu não ficou... Ah, cara, aqui tá melhor para ler. Então vamos lá. Vamos aqui, cadê? Danilo, equipe Lucas Santana. O senhor Lucas Santana de Alencar e o atleta número 8, o senhor Jefferson Alves da Costa, da equipe do Barbalha Futebol Clube, desferiram chutes e pontapés contra o senhor Esdras da Cruz Marques dos Santos, número 22, da equipe do Grêmio Pague Menos. Causador do tumulto. Quem está dizendo isso aqui, meu amigo Esdras, não é Tony Souza, não é o canal Replay com Tony Souza, é o árbitro da partida, tá bom? Causador do tumulto, está aqui na súmula. Ressalto que não foi possível apresentar o cartão vermelho aos atletas do Barbalha Futebol Clube por conta do tumulto generalizado. Informa ainda que houve uma invasão por parte de 3 torcedores da equipe do Barbalha Futebol Clube, devidamente uniformizados com camisas da torcida organizada, e se envolveram no tumulto. Informa ainda que até o término da confecção desta súmula, os torcedores não foram identificados e repassados para a equipe de arbitragem. Esta aí as observações, as ocorrências citadas pelo árbitro da partida. Fiz questão de citar aqui pelo seguinte, nós colocamos as imagens no Instagram, as 2 imagens que nós colocamos aqui, nós colocamos no Instagram. Primeiro uma menor, que foi a do soco, em nenhum momento citei, está lá do mesmo jeitinho que eu coloquei hoje pela manhã, está lá no Instagram. Pode ir lá, Replay com Tony Souza. Não citei nomes, até porque eu não sabia, eu não estava no jogo, não sabia. Lamentei apenas a agressão do jogador do Grêmio Pague Menos ao jogador do Barbalha. Depois, o próprio Esdras entrou em contato no nosso PV, incomodado, achando que estava tendo a imagem dele denegrida. Eu nem sabia que era o Esdras, nem sabia que era ele, certo? E nem citamos o nome dele. Ele entrou em contato comigo, chateado pela postagem, e disse que tinha uma imagem maior que poderia mostrar antes. Consegui essa imagem, postei também no Instagram, tá? Uma pessoa parente do Esdras entrou em contato comigo, dizendo que ele teria sido instigado, teria falado algumas coisas para ele. Eu disse, o espaço está aberto, que o Esdras possa se pronunciar. Mande o vídeo que a gente coloca aqui no Instagram e coloco também no programa Replay hoje à noite, tá bom? Ele disse, não, porque da forma que está aí, é como se eu tivesse sido causador, tal. Esdras, em nenhum momento foi colocado pelo Instagram, nosso Instagram do canal, quem tinha sido causador, eu nem citei nomes. Agora, leio aqui citando nome, até porque tem um problema, nós somos contra a violência, tá? Fala aqui do Franco Neto, não é isso? Francisco Neto, que é o assessor, repudiu a ação do Neto, reagiu, repudiu, certo? Também do Esdras, até porque se você estava expulso, estava no vestiário, fica no vestiário, cara. Para que voltou? Né? Você não foi o causador? O espaço aqui está aberto. Se você quiser mandar um vídeo para cá, dizendo o que aconteceu, colocando a sua versão, nós vamos colocar aqui no canal. Tanto boto na próxima segunda-feira, porque a gente não tem programagem durante a semana, colocamos aqui no Instagram, se você quiser, a gente coloca no YouTube também. Agora, quem está citando aqui, o causador do tumulto, falando tintim por tintim, como nós lemos agora aqui, foi o árbitro da partida, o senhor Denis Garcês, tá bom? Vou até citar o nome dele aqui completo. O árbitro José Denis Garcês Lima. E os outros 2 jogadores do Barbalha que revidaram, que foram expulsos, erraram também. Então, é impressionante que essas coisas ainda aconteçam. A gente lamenta bastante, com veemência, sou contra a violência e eu acho que realmente tem que haver punição, tem que disciplinar a coisa, tem que organizar. Que a gente não pode estar mostrando aqui, olha o tempo que a gente está perdendo, que a gente poderia estar discutindo aqui sobre o campeonato, sobre os clubes, sobre os times, sobre as projeções, né? Falando de coisa aqui, que movimento que interessa o torcedor, e a gente está trazendo esse assunto triste, tá bom? Então eu queria destacar aqui para o Esdras, que entrou em contato conosco através do nosso PV no Instagram, em nenhum momento nós o condenamos. Tá bom, Esdras? Em nenhum momento. Você tem colegas aí no Grêmio Pague Menos que conhecem o nosso trabalho e conhecem a nossa conduta. Nós colocamos as imagens. As imagens falam por si só. O que aconteceu nas 4 linhas não temos como saber, mas o espaço está aqui aberto. Quer falar? Pode falar. Agora, o que o árbitro citou, que nós lemos aqui, tá bom? É o que está na súmula, você tem acesso, qualquer pessoa, é só entrar no site da federação e ler o que destacou o árbitro da partida. Se alguém está colocando você como causador do tumulto, não é ninguém aqui do canal, não. É o que está na súmula, tá bom? Então, nem no Instagram está sendo citado nome de ninguém,
nem o do Esdras, nem do Franco Neto, nem dos jogadores outros dois que foram expulsos, nem ninguém do tumulto. Nem o próprio Chechel, que foi agredido, a gente citou, né? E de todos que estavam ali, o único que eu identifiquei foi o Chechel. O único que eu identifiquei foi o Chechel, mas a gente não colocou. Então a gente está aqui colocando, destacando tudo, mostrando as imagens, lamentando essas imagens, que eu acho que não deveria acontecer no futebol, principalmente no futebol, né? E destacando também aqui a súmula. Se alguém estiver se sentindo incomodado, quer colocar a sua versão, seja o Franco Neto, seja o Esdras, os outros jogadores foram expulsos, o espaço está aberto, a gente coloca aqui numa boa, tá bom, gente? Mas gostaríamos muito que a gente não pudesse estar trazendo esse tipo de situação. Acredito agora que a súmula vai para o Tribunal de Justiça e lá deve ser julgado, Celso Lima. O jogador disse que você estava denegrindo a imagem dele, né? Vou te fazer uma pergunta. Foi tu que deu um murro no outro? Tem cada coisa. Você falou uma frase aí, nós estamos perdendo tempo. Para não perder mais tempo, pula. Não vou comentar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, para deixar o clima mais bacana, vamos ver essa pizza. Mostra a pizza aí, meu querido Kleber Ferreira. Aí é um tapa de luva na fome, hein? Olha que pizza saborosa, que pizza super bacana. Essa aí você pode encontrar, sabe aonde? Na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Fica na Avenida Carlos Cruz, cruzamento com a Todos os Santos, bairro Franciscanos. Qual é o número, Celso Lima? 984. 984. Olha aí o ambiente aconchegante, espaçoso, confortável para você ir com os amigos, com a família, se deliciar da melhor pizza e também tem os hambúrgueres, meu amigo, que é brincadeira. Conheça o cardápio da Pizzaria e Hamburgueria Val. E agora lá está dividido. Lá tem clássico. Tem o Alexandre, que é torcedor do Icasa, e tem o Val, que é torcedor do Guarani. Então tá todo mundo contemplado lá, icasianos e rubro-negros. O telefone está aí na tela, WhatsApp 98842 9514. 988429514, tá bom? E esse é o telefone, o WhatsApp. Pede agora, liga, pede agora que dá tempo, moçada. Dá tempo, fica numa boa, tá certo? Agora, amanhã não tem, tá aberto, não tá aberto, tá fechado. A galera tá de folga, né? Tem que ter uma folguinha. Mas na quarta-feira o pessoal volta. Volta como, hein? Volta assim, olha. Aproveita aí, olha. Pizza G, GG, Extra GG. Promoção toda quarta-feira na Pizzaria Hamburgueria Val, tá certo? Você recebe um refrigerante no 0800, 0800, tá bom? Pizza G, GG, Extra GG, no 0800 sai o refrigerante toda quarta-feira. Mas não espera para quarta-feira não. Pede agora, telefone tá aí na tela, 98842 9514, 98842 9514, esse é o telefone e também o WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria Val. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre casa, mostrar os gols. São melhores momentos ou piores momentos, Celso Lima? Melhores momentos. Melhores momentos, então vou ficar com o Celso Lima. Os melhores momentos do jogo Icasa e Retrô, deu 5-2 para a Coruja. O treinador do Icasa disse, não, a minha análise é o seguinte, o Leandro Campos, ele dizendo, o jogo não foi ruim, o placar é que foi ruim. Claro que o jogo não foi ruim. Um jogo com 7 gols, como é que seria ruim? Com certeza. O torcedor gosta de bola na rede. Bola na rede. Galera, se inscreve aqui no canal. Já passamos dos 10.600 inscritos. Se inscreve aqui, dá tua curtida, compartilha, acione o sininho. A gente vai estar aqui sempre trazendo o que é de melhor para você. Segue também lá no Instagram. Se você quiser virar parceiro do Replay, olha aqui, olha. Aqui, rapaz, toda vez eu erro. Olha aqui, ó. Entre em contato por esse WhatsApp, tá bom? Que também é o Pix, 88997248778. Manda o teu Pix para apoiar aqui o nosso trabalho. Quer virar parceiro, manda mensagem no WhatsApp ou manda lá no privado, no PV do Instagram. Daqui a pouco vamos falar muito sobre casa. O que foi que o técnico Leandro Campos falou depois do jogo? O nosso querido Leandro Santos ouviu o técnico Leandro Campos. E eu quero saber a opinião do Celso Lima. O que foi que aconteceu com o Icasa? Na opinião do Celso Lima, a gente vai saber daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu mandar um abraçozinho rapidinho aqui. Rivaldo Pereira tá com a gente. O Gabriel já falei. Deus Ivan Macedo também. Carlos Neto.
Deixa eu ver quem mais aqui. O Arley Salles também está por aqui. José Souza, Stone, manda alô para os atletas do Juventus, do bairro Romeirão. Um abraço para a galera do Juventus, do bairro Romeirão. Valeu, José Souza também está aqui. O Isaac Souza também está por aqui. Enfim, um abraço para essa. Lucas Mota, Tricolor do Morumbi também está por aqui, rapaz. Um abraço aqui para ele, Ramon Souza, enfim, o Helder Cidrim, um abraço para essa turma toda, tá certo? Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Icasa. Lembrando, a gente colocou a mensagem agora há pouco do espaço de dança Aline Silva, esta semana, tá bom, está fechado o espaço de dança Aline Silva. Por quê? Porque tem Expocrato. Então, pessoal, essa semana está todo mundo de folga lá no espaço de dança Aline Silva. Só na outra semana é que o pessoal volta às atividades normal, tá bom? As atividades normais, tá certo? Agora, se você está querendo ter seu material esportivo, você tem um time de futebol, tem um time de handball, de vôlei, de futsal, enfim, material esportivo, a opção de fazer aquele material bacana é de Lan Máquinas, que tem muito mais coisas para você. Se liga aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí você tem a opção de poder adquirir os melhores produtos, os mais saudáveis, frutas, verduras, legumes com a Perboni Brasil. Procure o local que vende frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. São 30 anos oferecendo o que há de melhor para você, fruto de uma geração saudável e que tem também aqui na região do Cariri. Aqui na tela já estão os telefones. Você tem mercearia, tem o comércio ali, enfim, tem o seu sacolão? Não vai perder tempo, né? Vai fazer como meu amigo Guto Vital, que aproveitou aí as melhores frutas, verduras, como é o nome da fruta, Celso Lima? Que só... Kiwi? Kiwi, rapaz. Kiwi. O kiwi que o Celso Lima achou que só tinha fora do Cariri, que nada, rapaz. Tem aqui na região, tem na região. Procure um local que recebe, que vende produtos lá da Perboni Brasil. Aí você vai ter kiwi, vai ter morango, vai ter pera, vai ter maçã, vai ter mamão, vai ter melancia, batatinha, inhame, macaxeira, batata doce, tem de tudo, tá bom? Na Perboni Brasil, um completo sortimento de produtos nacional e internacional. Olha aí os telefones na tela. 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, vai no Ceasa de Barbalha, Galpão 2. Procura falar com o Val, ótimo atendimento, preço super bacana, até para que você possa oferecer o melhor produto com o melhor preço, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Pois não, Celso? Já que lá tem kiwi, se não tiver, viu, Val? Traz também caqui, que é uma fruta muito gostosa. Muito gostosa? Caqui é bom demais. Tá certo, então. Caqui, se não tem aqui, traz caqui, tá bom, meu querido Val? Um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cosmo, tá bom? Boa noite, Tony. Cosmo de Petrolina. O que aconteceu com o Verdão? Temos fé que vai dar tudo certo. No último jogo, em casa vai se classificar. Fica aqui na torcida, valeu? Uma boa noite para o nosso comentarista Celso. Estou ligado no programa. O Cosmo lá de Petrolina.
Tafarel está dizendo aqui que foram 3 pontos no rosto do Chechel, né? Que acabou levando soco lá no meio daquela confusão ontem, lá no estádio Lírio Calou, o Inaldão. Tá bom? Mandar um abraço aqui, cadê? O Carlos Levi, Gildásio Furtado também por aqui, parecia 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Deixa eu ver quem mais, rapaz. Cadê, rapaz? O Aparecido também deixando um abraço, o Anderson também. Grande Plácido Ângeles, tá bom? Deixando aqui o boa noite, valeu. João Santana, boa noite, amigo Tony. Aqui fala João Preto de Floripa. Você sabia que eu nasci e me criei ao lado da Pizzaria do Val? Tá bem criado, viu, João? Lá do lado da Pizzaria do Val. Lembrança a todos os meus conterrâneos juazeirenses. O João Preto, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Celso Lima, nós vamos colocar aqui os melhores momentos, imagens de Guto Vital, edição também de Guto Vital, e Casa 2, Retro 5, e a pergunta que eu quero fazer a você, e aí a gente vai ver as imagens no seu comentário, daqui a pouquinho vamos ver o que falou o técnico Leandro Campos. Celso Lima, o que aconteceu com o Icasa para levar de 5 do Retrô? Roda aí os melhores momentos. Alguém anotou a placa da Jamanta que passou por cima do Icasa? O que aconteceu foi o seguinte. Não, mano. A Jamanta. Certo. O que aconteceu foi o seguinte. O time do Afogados foi um time que veio sabendo o que precisava fazer. O técnico incutiu na cabeça dos seus jogadores que esse jogo do Afogados contra o Icasa era um jogo que foi? de Caiu aqui? Lá do time do Afogados. E eles também, treinador e incutiu na sua cabeça que o time precisava jogar para vencer. E o que fez o Ito Roque? Ele espelhou o time do Afogados ao time do Icasa. Peraí, Celso Lima, que tá aí um probleminha no seu microfone. Olha o cabeceio aí do jogador do time do Retrô. Esse é o primeiro gol, né? Primeiro gol, me chamou a atenção também a velocidade dos 3 primeiros gols do time do Afogados. Retrô não, rapaz, Afogados. Vamos lá, meu querido. Um abraço aqui para o Té Alencar, que está aqui também acompanhando a gente. Um abraço aqui para ele. Diga aí, Celso Lima. Pode falar, Celso. Eu vou Agora começar sim. de novo. Alguém Vá. anotou a placa Comece pelo começo. Alguém anotou a placa da Jamanta que passou por cima do Icasa? O que aconteceu foi o seguinte. O time do Afogados veio para o Romeirão sabendo o que precisava fazer. E o técnico do Afogados, o Ito Roque, ele incutiu na cabeça dos seus jogadores que o time do Afogados precisava vencer e era um jogo de vida ou morte para o Afogados. E ele, o técnico Ito, também colocou na sua cabeça e disse, eu preciso vencer, então eu vou para lá para atacar. E o Ito espelhou o time do Afogados ao time do Icasa. O time do Afogados começou jogando num 4-2-4, como o Icasa joga, colocou 4 jogadores no campo de ataque do Afogados, no meio dos zagueiros do Icasa, né? O jogador Renezinho, o Mateuzinho, o Anderson Chaves, né? Foram 4 jogadores que atacaram a equipe do Icasa. E aí o que acontece? O time do Afogados acabou engrupindo o Icasa, ele engoliu a equipe do Icasa. Não concordo com opiniões, porque o Icasa estava cansado. Estava cansado do quê? Se o Icasa cansou por conta de uma viagem, vamos demitir todo o staff da preparação física do Icasa. Isso não existe. Não tem nada de cansaço, não tem isso, não tem aquilo. O Icasa perdeu porque o time do Afogados foi melhor. Foi melhor do primeiro ao último minuto. Um time que atacou muito e quando estava sem a bola, o time do Afogados recuava, fechava os pontos fortes do Icasa. Qual eram os pontos fortes do Icasa? O Rony, pelo lado direito, que ataca muito. O que é que o treinador fez? Ora, ele colocava, ora o Mateuzinho para acompanhar o Rony, ora o Renezinho. Quando o Renezinho vinha acompanhar o Rony, ele colocava o Mateuzinho nas costas dele. Lá do outro lado, ele puxava para cá o camisa do número 7, o Nunes. Ele, quando estava com a bola, o Nunes, ele dava profundidade pela direita. Quando estava sem a bola, o Nunes voltava para fazer a marcação, a dupla com o lateral da equipe do Afogados, o Toninho Paraíba. E o Anderson Chaves caía nas costas.
entre o lateral esquerdo Marquinhos e o zagueiro da equipe do Icasa, o Léo Alves, que depois da saída do jogador do Icasa, que agora não me recordo o nome, saiu machucado, o Léo Alves foi lá para o lado esquerdo e aí o Anderson Chaves ficou jogando ali, Tony, entre o Marquinhos e o Léo Alves, e foi ali que o time do Afogados se criou. Então, qual foi a causa da derrota do Icasa? A primeira causa, a qualidade do adversário. Foi a qualidade do Afogados que fez com que o time construísse essa goleada. Começou a construir no primeiro tempo. É claro que nem o mais otimista dos torcedores do Afogados iria imaginar que com 3 finalizações em 9 minutos o time colocaria a bola para dentro. E eu prefiro aqui enaltecer as qualidades do vencedor do que ficar só execrando o perdedor. O Icasa teve problemas? Teve. Qual foi o problema do Icasa? O adversário, que não deixou o Icasa jogar. Quando estava se defendendo, fechou. Nem o Denis conseguiu jogar pelo lado direito, nem tampouco o Jairinho. O Jairinho tinha um jogador na sua marcação e outro na sobra. E eu vi pessoas dizer, o Jairinho estava aí. Não estava nada, o Jairinho estava bem marcado e não conseguiu jogar. Se tem um jogador que precisa ser criticado no ataque do time do Icasa, esse jogador é o Leandro. O Leandro Cearense, que desde o tempo que chegou, que eu acho um jogador preguiçoso, ele está se achando como se fora ele um Ronaldo Fenômeno que está jogando num time inferior a ele. Eu acho que ele deveria respeitar a camisa do Icasa. Com todo respeito, porque eu sou fã de você, Leandro. Eu sou fã do Leandro Cearense. Quando o Icasa contratou o Leandro, eu disse, agora o Icasa contratou um grande centroavante. Mas parece que ele está se achando maior do que a equipe do Icasa. Esse tem que ser criticado. A outra crítica para o Marquinhos. Antes da bola rolar, eu disse, eu não gosto do Marquinhos jogando por ali, ele não consegue. O Marquinhos, ele nem ataca e nem defende. E aí, méritos para quem? Para o treinador adversário, que viu isso. Quando o treinador viu que o Bu não ia jogar, o cara foi expulso. Bom, quem vai jogar? O Marquinhos. Ele não joga bem. E aí, Tony, ele deve, o Ito Roque, deve ter visto o tape do jogo do Icasa com o América, que foi por aquele setor que o América se criou contra a equipe do Icasa. Agora vamos falar do que eu achei da equipe do Icasa. Se você olhar aí nos melhores momentos, Tony, torcedor, telespectador, o time do Afogados teve os seus méritos, fez uma grande partida. Agora, a maneira como os jogadores do Afogados estavam driblando os jogadores do Icasa, isso é que eu não aceito. Olha o terceiro gol da equipe do Afogados. Olha a facilidade do Anderson Chaves para cortar o seu marcador e para chutar aquela bola. Uma marcação distante, uma marcação dispersa. Essa foi a falha da equipe do Icasa, que viu, olhou o Afogados jogando o jogo da vida dele e o Icasa jogando um jogo comum e olhando o seu adversário jogar. Isso não tira os méritos da atuação do Afogados, de maneira nenhuma. Para mim, os méritos todos para o Afogados, para o seu treinador que teve coragem, que armou um time para frente, armou um time para atacar. Agora, os jogadores do Icasa não podem deixar serem vencidos da forma com que foi. Jogando, olhando o time jogar, não, tem que competir mais. E o Icasa não competiu. Agora, o time do Afogados marcou muito bem as principais peças do Icasa. Quando o técnico Leandro Campos coloca o Denis lá do lado esquerdo e tira o Marquinhos, foi uma substituição acertada. Aliás, ele já deveria ter começado assim. Por que ele não começou? Porque o Leandro Campos não teve a oportunidade de ver o Marquinhos jogando. Foi a primeira vez que o Marquinhos jogou. E como o Leandro não conhecia bem o elenco, creio eu, alguém deve ter falado para o Leandro, olha, nós temos aqui o Marquinhos, que é quem joga, é o reserva do Bu. Aí ele, por não ter visto o jogador jogar, colocou o jogador ali. E eu tenho certeza que ele, como ele é inteligente, ele não fará mais isso. Porque o Marquinhos, repito, não tem condições de jogar lá na ala esquerda do Icasa. Ele pode até jogar em outro lugar, fazer outra função, mas na ala esquerda não dá. O Marquinhos não dá por ali, porque ele não cria, ele não consegue marcar. E ali fica fácil demais. Quando o Marquinhos joga, o Icasa fica muito vulnerável por aquele setor. Isso é o que eu vi. Agora, nós também precisamos parar de querer tampar o sol com a peneira. O Icasa estava cansado.
não sei o quê. E aí eu disse aqui no início do programa que a diretoria tem que tomar algumas providências. Eu não posso chegar e dizer aqui que o jogador fez corpo mole porque o salário está atrasado. Eu nem sei se o salário está atrasado. E aí, a providência que eu digo que a diretoria tem que tomar é essa. Se o salário está atrasado, vocês procurem arrumar o dinheiro para pagar. Porque se não pagar, eu acho difícil esse time ganhar do Globo. Porque esses jogadores que aí estão no time do Icasa já mostraram para a diretoria, para os torcedores e para nós da imprensa, que com salários atrasados, eles não conseguem render dentro do campo. Então agora, os jogadores fizeram a parte deles, chegaram até aqui com oportunidade, com chance de classificar. Agora a diretoria tem que fazer a parte dela, tem que pagar o jogador. O que não é nenhum favor, é uma obrigação. Mas tem jogadores, tem elenco que joga mesmo assim. Aquele elenco comandado pelo André Turato, que subiu com salários atrasados em 2012. Aquele elenco lá foi uma exceção, mas esse não é aquele, esse aqui é diferente. Tem que receber para jogar. Não estou acusando ninguém aqui, eu só estou dizendo que se o salário estiver atrasado, a diretoria tem que pagar os salários. Agora, o jogo contra o Globo lá não vai ser moleza, porque o Globo dispensou alguns jogadores, fez uma reformulação e o Globo começou a vencer os jogos. Tem condições de vencer a equipe de casa? Tem. É mais time do que o Globo? É. Só que tem que pagar aos jogadores. E o resumo do jogo, Tony, que eu faço é esse. Não foi o Icasa que perdeu o jogo, foi o Afogados que venceu. Pela inteligência, pela coragem do seu treinador e pela determinação dos seus jogadores. Vamos fazer o seguinte, Celso Lima, diante aí desse seu comentário, vamos ouvir e ver o que falou o técnico Leandro Campos após o jogo. O nosso querido Leandro Santos foi exatamente ouvir o técnico icasiano e ele fez a avaliação dele sobre este resultado de Afogados 5 e Icasa 2. Veja. Leandro, qual é a análise que você faz desse jogo, dessa derrota hoje? Correto, se nós formos analisar o resultado, foi realmente um resultado ruim, porque nós perdemos hoje a possibilidade de definir a classificação. O resultado foi ruim. O jogo, na minha concepção, ele não foi tão ruim, mas infelizmente nós tivemos erros pontuais que determinaram o aproveitamento do adversário. Isso para nós, naturalmente, é uma lição. É aquela condição, que perdendo de 1 ou perdendo de 5, a derrota seria a mesma, né? Porque na verdade não vai se decidir essa competição, a classificação, por questão de saldo de gols, sim, pelo número de pontos e, consequentemente, o número de vitórias. Então nós, nesse momento, é lógico que nós não estamos satisfeitos com o resultado, não tanto com o jogo, mas é importante que a gente possa, nesse momento, ter a tranquilidade, e eu, como comandante, eu preciso ter sobriedade, eu preciso ter tranquilidade para conduzir os atletas, para que eles não se destabilizem no aspecto emocional e nós possamos, no próximo jogo, fora de casa, contra uma equipe que já está fora da classificação, que a gente possa realmente confirmar a classificação. Então é um momento importante, momento que até pediria os torcedores, né, terem, lógico, uma calma nesse momento, porque eles podem ser muito positivos se eles nos derem o suporte, nos derem o apoio, para que nós possamos realmente irmos confiantes para esse jogo contra o Globo. Resta um jogo, né? O Icasa tem a chance fora, na semana, a segunda chance hoje, e vem a terceira, que é a última, né? Depende só de casa, né? Então, como você falou, é importante manter essa tranquilidade nesse momento. Olha, eu como comandante nesse momento, eu não tenho outro caminho, né? Porque eu não sou treinador somente de vitórias, né? Nós temos que, no momento da derrota, e essa é a primeira derrota, nós sabemos também administrar essas situações que são naturalmente ruins dentro de um processo. Agora, o mais importante é que nós possamos realmente estabilizarmos o nosso emocional, estarmos convictos que o time não desaprendeu a jogar futebol e nós temos um jogo pela frente onde nós teremos que ter um empenho para buscar o resultado. Você falou em erros pontuais,
Né? Depois do primeiro gol, os outros dois saíram muito, né, um atrás do outro praticamente. Naquele momento acabou comprometendo o time. Né? Exato, eu não quero externar os erros, mesmo porque acho que é deselegante por parte do técnico, o apontamento público dessas situações. Nós sim vamos conversar com os atletas, mostrar os erros para que realmente isso não aconteça mais. Então é uma situação que, lógico, para nós é uma situação muito ruim, mas esse é o momento que nós temos a paciência e a calma, porque nós temos ainda objetivos e nós não estamos fora da competição, nós estamos dentro e muito dentro. E por isso manter a confiança, né? A confiança agora, ela é primordial, né? Não é porque nós perdemos hoje a oportunidade de definir a classificação que as coisas estão perdidas. Então agora é hora de termos calma para podermos, né, juntamente com todos, buscar esse objetivo. Professor, você concorda que o seu lado esquerdo ficou carente sem o gol essa tarde? Olha, na verdade nós sabíamos, né, que até pela sequência do gol, um atleta importante não só na parte defensiva, mas também na parte ofensiva, a equipe ficaria tensa, porque nós trabalhamos mais as jogadas de fundo pelo lado direito no primeiro tempo. Naturalmente nós jogamos com 2 destros pelo lado esquerdo e afunilou um pouquinho e não criou o corredor para que nós pudéssemos explorar mais. Então, dentro desse raciocínio, vocês vejam bem que a gente já mudou antes de terminar o primeiro tempo para que nós pudéssemos agredir pelos 2 lados, e foi o que aconteceu, né? Uma jogada pelo lado esquerdo, um gol, jogada pelo lado direito, outro gol. Então, na verdade, nós dependemos muito dessas ações ofensivas pelos lados, e hoje, naturalmente, nós carecemos um pouco do lado esquerdo. Celso Lima, concorda com o que o homem falou? Ele matou a charada, o time ficou penso. O time não teve jogo, nem defendeu, nem atacou. Ele disse aí, lado esquerdo. Não foi a culpa só do Marquinhos, eu não estou dizendo isso. O time fica penso, o time não rende. E eu concordo com ele em partes. Eu concordo quando ele disse que vai ter que trabalhar o emocional dos jogadores, e é verdade mesmo, porque você tomar de 5 e partir para um jogo decisivo, tem que estar com o emocional bem, e ele tem que trabalhar esse emocional, né? Eu não concordo quando ele disse que o jogo foi se ele estiver dizendo que o jogo do Icasa foi bom, ele está enganado. O jogo foi bom por conta dos gols que saíram, mas o Icasa não fez um bom jogo porque ele foi bem marcado e ele foi engolido pelo seu adversário, viu, Tony Souza? Tá certo, o negócio tá engolido, tem futuro não. Deixa eu só falar aqui, teve uma torcedora, a Elisa, perguntou por que é que o time do Icasa rende mais no segundo tempo. Não é isso, o time do Icasa ele rende. É que às vezes no primeiro tempo o adversário, o técnico, ele traça um plano para o jogo e o adversário vem de outra forma e não dá certo. E aí o treinador corrige no segundo tempo. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com cansaço. O Icasa não cansou, porque eu repito, se o Icasa estiver cansado por conta de uma viagem que ele fez e um jogo numa quarta-feira só, porque o Icasa estava jogando só final de semana, aí nós temos que pegar o preparador físico do Icasa, o staff da física do Icasa, a fisiologia, e dispensar. Por causa de um jogo no meio de semana, não foi isso. Vamos para a tabela aqui da rodada completa, né? O Crato, Cratinho, rapaz. Quando é que vão acabar com essa situação do Crato, minha gente? Rapaz, o Crato tá numa draga tão grande que até no site da CBF o escudo ainda é o antigo. Olha aí como é que a coisa tá. Pra tu ver, né? O Globo meteu, olha esse Globo, vamos ter cuidado com esse Globo. 3-2 para cima do São Paulo Cristal. O Globo já ganhou 3 partidas, né, no campeonato. Ganhou 3. O Retrô fez a lógica, venceu 1-0 o Souza. O Icasa levou de 5-2 do Afogados. E o Crato para dizer assim, rapaz, Icasa, tu não vai ganhar de mim não, Icasa. Eu vou ser mais goleado que você. Levou de 8-1. Eu quero saber como foi que o Crato fez, foi esse gol, viu? Sinceramente, eu não fui atrás nem de ver os gols. 8-1 do time do América de Natal em cima do Crato. Vamos para a tabela de classificação, meu querido Kleber Ferreira. Que situação, rapaz, a situação do time do Crato, sabe? Impressionante. Será que um dia vão tomar consciência, vão organizar esse negócio? Retrô, primeiro colocado, 30 pontos, disparado. Segundo lugar, o Souza tem 23. Em terceiro, Icasa tem 21. E quarto, o América tem 21.
né, estariam classificados. Olha a briga aí ainda para entrar. O Afogados quer essa classificação, tem 19 pontos, é o quinto. O sexto tem cheira nem fede, São Paulo Cristal, 13 pontos. O Globo está em sétimo com 11 pontos. Olha só que coisa. O Globo, que passou boa parte do campeonato sendo lanterna, pode terminar o campeonato ainda na frente do São Paulo Cristal, né? E o Crato está na lanterna com 5 pontos. O Crato, que marcou só 4 gols, levou 28 gols, um saldo negativo de 24 gols. Que coisa, rapaz. O Crato já tem 7 cartões vermelhos, 38 cartões amarelos. Eita, mas também cartão amarelo aqui a galera levou de penca aí. O América levou 42, São Paulo Cristal levou 45. Olha só, o Souza tem 23 pontos. O Souza, havia aquela perspectiva, o Icasa pode até passar do Souza, mas o Souza está classificado, né? Até porque o Souza tem 7 vitórias. Então, mesmo o Icasa ganhando, indo para 24, e o América ganhando, vai também para 24 pontos, o Souza cai apenas para o 4º lugar. Porque o Afogados, mesmo vencendo, vai para 22, então o Souza está classificado. Então, o Souza joga já classificado. O Souza não está garantido, é no 2º lugar. Ele pode cair para a 4ª colocação. Tem a tabela dos próximos jogos, Kleber, por favor? Os próximos jogos aí, na última rodada, a 14ª rodada, que é a última da primeira fase, o Souza com o América, né? Ou seja, o América tem que vencer o Souza lá no Marizão. O Retrô joga contra o Crato no Mirandão, sábado à tarde, 3 da tarde no Mirandão. O Icasa pega o Globo lá no estádio Manuel Barreto, em Ceramirim. E o Afogados joga contra o São Paulo Cristal. Afogados tendo que vencer e torcendo aí por tropeços de Icasa e América de Natal. Situação realmente muito difícil aí para o time do Afogados, mas esse Afogados é um time competitivo, é um time bom. Eu vou ser muito sincero, eu acredito que Icasa ganha do Globo, apesar que o Globo, a gente sabe, futebol se resolve nas 4 linhas, né? Mas eu vejo o Icasa com chance realmente de vencer o Globo. Eu acho que o jogo duro da rodada vai ser esse Souza e América. Esse jogo vai ser, mesmo com o Souza já classificado, eu acho que o América vai ter que se desdobrar para vencer esse time do Souza, que é um timezinho arrumado e jogando no Marizão. É complicado mais ainda de vencer o Souza lá dentro, viu, Celso? Me lembra aí, o Afogados perdeu para o Globo? Parece que perdeu. Foi o que perdeu. Pronto, pois... Que foi a grande surpresa da rodada. Os dias de glória do Afogados chegaram ao fim. O Icasa vai se classificar. Porque time que perde... Sim, mas tem 2 vagas, meu filho. Calma. E o América? Time que perde para o Globo não merece se classificar. E o Afogado perdeu para o Globo. Olha, então, se o Afogados vencer Mas o América não fica fora. Se o Afogados vencer, o América perder, quem entra no Afogados? Não, mas o América... Não, quem vai ficar de fora é o Afogados. Vai se classificar América e Icasa. Por que é que eu digo uma coisa a você? Diga. Eu acho que o Souza ganha do América. E o Afogados ganha, vai entrar em casa e afogar. É minha opinião. Vamos ver se vai dar certo aí. Eu acho que dá Retrô, Souza, Icasa e Afogados, os 4. Você acha que é Retrô, Souza, Icasa e América. Pronto, tá feita a aposta. Essa aí fica mais fácil de ganhar, não? Na pizza do Val. Tá tudo certo. Abraçar aqui o Adriano Lima, Luiz Marcos, Ramon Souza já falei, né? O Anderson também eu já falei. Muita gente mandando opinião, infelizmente não dá para a gente poder ler todas as mensagens, tá bom, pessoal? O Éder Leonardo, eu já acho que eu já li a mensagem dele. Galera, lembrando que quem chegou, o programa já ter começado, vai ficar salvo aqui no YouTube. Então você pode depois começar novamente e ver o programa do início, a gente falando, mostrando as agressões, o jogo ontem da briga, o quebra-pau ontem, Barbalha e Grêmio Pague Menos, tá certo? Enfim, Série B do Campeonato Cearense e também a Série D do Campeonato Brasileiro, Olavo que está indo para a Tailândia, tá bom? Enfim, você pode ver o programa todinho depois. Destacar aqui que o Guarani joga amanhã contra o Floresta, jogo bom, Lamar Lima de um lado, Raimundo Wagner do outro, vai ser realmente um jogo muito interessante amanhã no estádio Inaldão, e o Guarani ficou de cabeça inchada porque a federação não mudou o jogo para o Mirandão. Para o Guarani estava tudo certo, o pessoal disse que mandou lá o ofício, mas a federação parece que alegou que não foi em tempo hábil, que o gramado do Mirandão talvez estivesse com alguma situação. Enfim, o fato é que o jogo está marcado, vai ser no Inaldão. Torcedor do Leão, então vai ter que ir para o Inaldão amanhã, 3 da tarde, tem Guarani e Floresta
Vai ser um jogão. Floresta, um dos favoritos do campeonato, contra o Guarani, que deu uma crescente, conseguiu classificar, time bem arrumadinho também. Você acha que o pessoal de Fortaleza vai torcer para entrar duas equipes do Cariri? Não. Tá resolvido. E o que é que quer dizer com isso? Nada. Guarani e Floresta, placar do jogo. 0-0. Tá feito então, não vou nem... Depois dessa aí eu prefiro não fazer. Olha, se inscreve aqui no canal do YouTube, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Agradecer o pessoal aqui do Miséria, tá bom? Miséria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. E abraçar os amigos também do Torcida K. A qualquer momento a gente volta com uma postagem aqui no YouTube ou lá no Instagram. Se inscreve aqui, dá o teu like, tá bom? Aciona o sininho para sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem. E segue a gente também lá no Instagram. Se você quiser ser um parceiro, tem aqui, tá bom? O telefone que é o WhatsApp, é também o nosso Pix, ou manda mensagem lá no PV, tá bom? Obrigado, Kleber Ferreira, Guto Vital, os homens aqui nos bastidores. Celso Lima, um abraço, até a próxima. Um abraço, tudo de bom para você, estaremos aqui sempre. Uma semana abençoada para você, que Deus abençoe você e sua família e até a próxima, se Deus quiser. E o pessoal da confusão lá do Barbalho e Grêmio Pague Menos, quem quiser espaço, o espaço está aqui. Pode mandar o vídeo, a gente coloca no YouTube, no Instagram, coloca aqui no programa, fiquem à vontade, tá bom? Eu faço jornalismo, não sou nem Tribunal de Justiça, nem advogado de ninguém. Um abraço, fique com Deus.